Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Fiz mais esse encontro. Antes de mais nada, eu peço perdão pelo atraso, porque estou gravando hoje, nesse dia 21/6, pelo fato que a gente teve no Rio Grande do Sul, como equipe, né? Não em nome do Estado ou de uma corporação, nós fomos voluntários. Teve pessoas que negociaram as folgas, as férias, né? Teve um pessoal muito solícito do grupo tático também que ajudou bastante. Então, a gente não faz isso em forma de benesse ou como qualquer outra coisa. É a nossa obrigação, se a gente pode ajudar, a gente teve lá. Se foi cansativo para nós, foi péssimo. Para o pessoal que estava lá, que sofreu os males, os danos, deve ter sido muito, com certeza, foi muito pior. Então, assim, já pedindo desculpa pelo atraso do vídeo e outra coisa também, pedindo desculpa já antecipadamente pelo se sair alguma coisa destoante no vídeo, porque estou muito cansado, acabei de chegar do serviço, né, uma missão que a gente teve, né, uma atividade que a gente teve de madrugada, à noite de madrugada. Então, assim, a gente está chegando agora, eu já cheguei e estou num lugar um pouco mais isolado, né, em tese, né, numa zona rural, onde a gente não tem um sinal tão bom assim. Então, para aproveitar, né, o período de folga e para aproveitar também para enviar o vídeo, um lugar que tem mais sossego, em tese, né, menos barulho, apesar que eu não acredito muito nisso, mas a maioria das vezes tem menos barulho, então, assim, a gente aproveita a oportunidade. Então, eu já peço, né, desculpa por essas duas coisas, né, se sair alguma coisa distante, é porque eu estou bem cansado, né, e o atraso, né, porque a gente foi cumprir nossa obrigação enquanto cidadão semelhante ao povo do Rio Grande do Sul e a gente espera que tudo corra bem e que acabe logo aquilo tudo que é muito triste. Né? Então a gente torce para que as coisas se consertem. É um povo muito bacana, é um povo muito legal, um povo sensacional e eu desejo tudo de bom para eles, beleza? Pessoal, o que que acontece? Esse novo tema, né? Esse sexto tema que a gente vem tratando no curso é sobre métodos e técnicas antropológicas. A gente teve o prazer de conhecer, né, mais a fundo ou de forma até mais técnica o que a faculdade pôde nos apresentar acerca da etnografia, a etnologia, fazer antropologia, a escrita antropológica e os métodos, né, de recolher, né, tá ali recolhendo esses dados em campo através de vários recursos. E um deles não, uma forma totalizante de estar recolhendo esses recursos, né, através da recolha desses recursos, né, da coleta, da extração dessas informações, da análise prévia, né, da seleção e de um outro reexame, né, através de um olhar mais especializado, de um olhar mais analítico, para estar escrevendo alguma coisa, para estar solucionando algum problema, ou está tirando proveito da ciência antropológica, da antropologia, para estar resolvendo alguma coisa de importância, né? Para todas as pessoas, para todos os nossos semelhantes, os cidadãos, né? O povo, todo mundo, né? Que a ciência possa e não possa alcançar, a gente fazer o esforço que a ciência antropológica alcance e traga benefícios para essas pessoas, beleza? Então, uma crítica que eu já deixo aqui no começo desse vídeo é o seguinte: é a questão do magistério e da pesquisa pura, né, só do academicismo, se assim a gente pode falar de forma não pejorativa, de professores que formam professores, que formam professores, que pessoas dentro da faculdade com título de doutorado, que formam bacharéis, depois formam mestres, depois formam doutores, esses doutores vão formar outros bacharéis e por aí vai. Eu não vejo, né, ao primeiro momento, uma utilidade que alcance todas as pessoas da população, e principalmente as pessoas que realmente necessitam. As pessoas, da mesma forma que a medicina e a economia alcançaram essas pessoas que realmente necessitaram, que fizeram bem ao todo, em prol da coletividade, né? Lembrando que todos nós somos iguais. A antropologia está aí para provar que, apesar de todas as diferenças, sejam elas de gênero, de raça, de origem, né? Todos nós somos seres humanos e a gente parte do pressuposto que todos nós somos iguais. O que acontece? Eu não vejo,
nesse contexto, nesse universo, um proveito, né, acadêmico, puramente acadêmico, para todas as pessoas, que se expande, erga omnes a todo mundo. Então, uma crítica que eu faço aqui, um construir a antropologia para todos, para todo mundo tirar proveito dela, seja independente de cor, raça, idade, religião, origem, um idioma que for, que todos nós somos iguais e que todos nós precisamos dos benefícios que a ciência pode trazer para toda a população. Bacana. E quanto a isso, a gente fala não só da ciência antropológica, mas do método, do uso do método para isso. Uma antropologia para resolver os problemas, para dar resposta às coisas, para cumprir objetivos, cumprir missões. Então, o que acontece nesse momento? A gente tem pelo menos o que eu trabalho que é apresentar a vertente quantitativa e qualitativa. Portanto, o que acontece? Numa pesquisa ou na resolução de um problema, na prática profissional, quando o problema tem essa dimensão, a gente tem dois caminhos para entender o primeiro momento, o primeiro contato com o problema, ou quantificar o problema ou qualificar o problema. Ou a gente consegue resolver o negócio da forma quantitativa ou qualitativa, mas na verdade, quando o problema é muito complexo, igual a antropologia, é os dois. Perfeito? Então, o que acontece? Uma coisa que eu vejo bastante dos profissionais do magistério de história, eles não têm um conhecimento muito profícuo de matemática. Eles não têm um alcance tão satisfatório de matemática para trabalhar com métodos quantitativos. Isso é um grande problema na área das ciências humanas. Não digo nem na área das ciências sociais e sociais aplicadas, não, porque o curso de ciências sociais, o curso de sociologia em si, ele bate muito no aluno nessa questão de estatística, de métodos quantitativos, até mesmo para dar um ar de autoridade às ciências sociais, softwares, que você vai trabalhar com métodos matemáticos bem avançados. Não só isso, mas a questão de georreferência geográfica, a questão cartográfica, né, cálculos angulares, como é que eu falo com vocês? A questão até mesmo de quantificar algumas coisas dentro do orçamento público, para você ter noção do que está acontecendo. Então, isso realmente acontece. Ciências do Estado, sociologia e ciências sociais. E na antropologia, eu acho que não é diferente, porque a gente está usando aí recursos até mais avançados. O que a gente pôde ver, né, pelo menos que eu vi, em algumas leituras acerca dos métodos, que a gente tem também um método químico, que é o de carbono 14, que é um método bem utilizado entre os antropólogos, e também o método da medicina forense, né? Uma coisa que o Instituto Médico Legal e outras medicinas forenses elas fazem, que é o reconhecimento do homem de forma física, biológica. Então, a gente tem aí, a gente não abandona a antropologia física, em especial na prática forense e essa prática real. Isso acontece, a gente vê, não só nos tribunais, que a gente fala forense, a gente fala nos tribunais e tal, a serviço da justiça, da Polícia, Instituto Médico Legal, mas em outras ocasiões, não só na museologia, na arqueologia, mas também em outras questões de defesa nacional e segurança pública. Perfeito? Até mesmo na questão industrial, na questão comercial, em uma questão de acidente ou uma questão de preparação de um novo produto ou medicamento, a gente está vendo essas questões físicas aí da antropologia com a química, o uso da química, a medicina é a biologia, perfeito? E nesse ramo, no que a gente conseguiu ver, tanto nos manuais ou nas outras leituras, foi também que existem outras questões de recursos físicos, como as fotografias, né? A gravação de som ambiente, as filmagens, a análise dos documentários, a análise das reportagens, né, o que se consegue extrair quando o antropólogo consegue se infiltrar em determinado meio. Então, a gente vê isso de forma mais patente na etnologia, principalmente na etnologia indígena, porque o Brasil tem um território muito denso, um território enorme, proporção continental. Então, realmente existe algumas populações de difícil acesso. E para ter acesso a essas populações, para aplicar uma técnica e um método antropológico, antecede isso o conhecimento cartográfico, o conhecimento ambiental, meteorológico, na verdade, o uso, o manuseio de arma de fogo para uma emergência, um caso fortuito, para depois estar ali tirando fotos, filmando, documentando
fazendo determinadas reportagens e anotações. E quanto a essas anotações que a gente queria falar, porque o que acontece muitas das vezes? Acontece que pessoas com um olhar, né, esse curso de antropologia ele fala muito da intersubjetividade, ou seja, que não tem condição de ser objetivo, como uma ciência natural, uma engenharia, por exemplo, mas também não tem condição de ser subjetivo. Igual eu vejo, uma crítica que eu faço ao pessoal de história e ao pessoal da licenciatura. Eles têm um olhar muito subjetivo, uma impressão de mundo que eles têm. Né? Uma coisa que eles acham que deveriam ser e acaba que no meio da academia eles tentam legitimar aquilo e eles não têm muito bem, né? Até onde eu pude apreciar, eles não têm um compromisso com a verdade, eles têm um compromisso ideológico, eles têm um compromisso de aprisionamento de uma narrativa. Prova disso, vou dar um exemplo para vocês, é o FMG aqui em Minas Gerais. O pessoal lá não tem uma competência tão boa na área bioquímica, na área de farmácia, fizeram uma vacina de leishmaniose, os cães estavam sendo vacinados com essa vacina não tinha, simplesmente não tinha eficiência nenhuma, né? Os cães estavam padecendo ali de leishmaniose, a vacina não valia de nada. Então, o que acontece no meio acadêmico é isso, né? Que a gente consegue ver quando a gente vai criticar o lado subjetivo, o lado descritivo, o lado qualitativo, quem está qualificando, quem está falando, quem está narrando, é uma pessoa que tem um preconceito, é uma pessoa que tem um ar de superioridade, ou é uma pessoa realmente que tenta usar o olhar de mundo que ele tem para ele conseguir dialogar com aquela pessoa, para aquela pessoa, com aquele objeto de estudo, ser um antropólogo de um lado, ela ser um antropólogo de um outro, para eles começarem a dialogar. Então, a gente tem também esse princípio da descrição densa. A priori, eu gostei bastante do que eu vi dessa questão do Guertz, que a gente já tinha visto nos cursos de ciências sociais, ciências políticas e no curso de sociologia também, inclusive até no curso de economia. Essa questão de interpretação de determinada cultura. Ou seja, pelo menos o que é passado para nós, eu não posso entrar em muitos detalhes, inclusive pela vigência da nova lei orgânica federal das polícias civis sobre determinados procedimentos. Mas uma coisa que a gente, nem para fins acadêmicos, mas uma coisa que eu posso expor para vocês é o seguinte: existe sim essa teoria de Gertz, da descrição densa, ela é utilizada, né, no meio da segurança pública, da defesa social, da segurança nacional. E o que acontece? As pessoas conseguem extrair determinadas informações, elas conseguem interpretar determinadas informações com foco num objetivo, e dali elas conseguem resolver um problema. Eu vou dar um exemplo, né, que na verdade não é um serviço policial, é um serviço de defesa social e segurança pública, da época da antiga Secretaria de Defesa Social e Segurança Pública em Minas Gerais, com o projeto Fica Vivo. O que acontecia com o projeto Fica Vivo? As pessoas iam lá, faziam trabalhos de inclusão social, ofereciam oficinas de capoeira, de música e tudo mais, em áreas de risco, onde o homicídio era elevadíssimo, né? E o objetivo, na realidade, não era reduzir esses homicídios, era coletar informações com aquelas pessoas que eram vinculadas aos alvos, né? As pessoas, aos homicidas, aos outros, né? Pessoas que cometiam um mal muito grande, não só a pessoas particulares, mas a sociedade inteira, tráfico de drogas e tudo mais, e está ali levantando essas informações, decodificando, apreciando e passando para quem tinha que passar. Então, isso era um serviço antropológico de ponta, de primeira, né? O problema é que nós não tínhamos antropólogos. Esse serviço era feito mais por sociólogos, né, por cientistas sociais. Um deles que encabeçou esse projeto foi o Sapori, né, ele dava aula na PUC e tudo mais, que foi secretário à época de Defesa Social. Então, assim, hoje nós temos o Rogério Greco, aqui na Sejusp, aqui em Minas Gerais, fazendo um excelente trabalho. Todos dois fizeram excelentes trabalhos, né? São homenageáveis. Mas o que acontece? Esse conhecimento antropológico, ele tem essa utilidade. Então, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo, ele tem uma missão, ele consegue cumprir bem os objetivos dele. Então, quando a gente fala de organização, análise de dados, coleta, extração de dados, a gente esbarra nisso aí. Nessa técnica que eu não digo assim de forma invasiva, intrusiva, de infiltração, mas essa pesquisa de campo, esse estar lá, mas não estar lá como uma pessoa tendenciosa, uma pessoa militante, uma pessoa partidária, uma pessoa que enviesada, pendante, inclinada. Estar lá com uma missão. E uma missão para quê? Para o bem-estar de todas as pessoas. Para colaborar com a sociedade.
uma pessoa que vai atingir ao todo, não interessa se a pessoa, se a população é branca, se é negra, se é heterossexual, se é homossexual, não interessa. Ela vai trabalhar para o bem de todos. Então, a antropologia ela consegue fazer isso de uma forma não só acadêmica, não só de pesquisa, mas uma forma profissional. Eu lembro que certa vez, e muito tempo atrás, eu era moço ainda, né, num dos primeiros cursos que eu fiz, superior, foi Ciências Sociais. O que que acontece? Eu vi uma reportagem, uma entrevista do Darcy Ribeiro, e realmente, o Darcy Ribeiro, antigamente, para cumprir determinadas missões que ele tinha, ou determinados objetivos, que ele andava com um radinho, ele falou que ele andava com um radinho, que ele coletava, né, a oitiva, ou o som ambiente das entrevistas das pessoas, ele andava muito com a polícia, né? Na época dele, com guias, com a polícia, então ele conseguiu realmente fazer o serviço antropológico dele de uma forma sensacional. E hoje em dia, né, eu desconheço antropólogos da mesma seara que Darcy Ribeiro. É uma pena, que era um sujeito, assim, ele tinha um excelente senso de humor e era um sujeito muito inteligente que contribuiu demais com a antropologia brasileira. Pena que nós não temos mais Darcy Ribeiro hoje, mas que o Estado, a sociedade, o mercado, com a utilização ética das pesquisas, das coletas de pesquisa, eles podem sim contribuir demais para todo mundo. E, inclusive, a gente tem que falar aqui, né, desses métodos e técnicas da pesquisa antropológica, a gente não pode deixar de falar da escrita e da etnografia, né? A escrita etnográfica, aquele compêndio, a reunião daqueles dados que a gente consegue abarcar, que a gente consegue coletar e reunir para analisar, para escrever através o que é aquele povo, né? A descrição densa, a priori, a grosso modo, ela tenta dar um sentido, um significado para as ações daquele povo. Ela é reflexiva, ela é um trabalho assim muito complexo, um trabalho de gênio, igual Bourdieu. Né? Infelizmente, nas universidades, em especial nas universidades federais, nós não temos Bourdieus, né, brasileiras. Eu não conheço, eu desconheço. Mas é um trabalho assim qualitativo de primeira qualidade, né? Trabalho interpretativo, reflexivo. E a gente só consegue fazer esse tipo de trabalho através da coleta e extração de dados, né? Esses dados não tem como a gente falar, são impressões, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, isso não tem jeito. Você tem que ter um método de análise que você tem que coletar informações, seja ele quantitativo, né? Seja ele ali através de telemetria, seja ele através de foto, né? De audiometria, de vídeos, de imagens. Então, você tem que ter esses recursos para você analisar. Você tem que ter materialidade, você tem que ter indícios para você ver do que trata a situação. Perfeito? E a etnografia é bacana porque ela contempla essa coleta de dados e essa escrita de cada tipo de grupo focal, né? Então, quando a gente fala, muitas vezes a gente tem em mente, né, que a gente aprendeu muito de forma, nos outros cursos, de forma bem rasa, daqueles pesquisadores, igual Boas, Malinowski, né, Mus, que foram a campo ali, nos lugares exóticos, fazer não, fulano é assim, tá, não sei o que, a grosso modo. Tá? Então, a gente tem um grupo focal hoje, na modernidade, principalmente prático, na área de segurança pública, diferente, que são os presos, que são os bandidos, que são a população que vai receber o serviço, né, de segurança pública. Então, isso é muito bacana, isso é muito importante. E a etnologia, que é um estudo comparado dessas ditas, né, entre aspas, aí, etnias. Então, é um estudo reflexivo, é um estudo especializado, singular, né? É uma coisa ali, bem dizer, única a cada comparação, a cada extração que você faz. E os meios quantitativos e qualitativos, eles são indispensáveis. Não existe, né? Da mesma forma que para ver o escuro, uma referência de escuro, a gente tem que ter uma referência de claro, a gente tem que conhecer uma coisa antagônica para uma coisa sobrepor sobre a outra, é o método quantitativo e qualitativo para esse fazer antropológico, para fazer antropologia. Então, uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui nesse vídeo, né, de uma forma bem lufa, é o seguinte, que a antropologia, sim, é uma coisa de utilidade, ela pode ser utilizada e é utilizada no campo prático profissional, seja pela segurança pública, seja por uma pesquisa de mercado, seja para defesa social, seja para defesa nacional, seja por N interesses e políticas públicas. Então, ela sim, ela consegue sim, né,
o comércio, o mercado consumidor, até mesmo o mercado. Então, ela consegue sim dar resposta para essas coisas, inclusive do judiciário, né? A resposta ao judiciário, do próprio comportamento judiciário, isso também acontece. Né? Não quero me alongar muito nisso, que envolvem histórias de corrupção do nosso país, e grande parte dessa população, dessas pessoas acusadas foram inocentadas, então eu não quero entrar nessa seara. Mas existe sim. E a antropologia, ela faz mistério. Eu consigo enxergar a antropologia como uma coisa que vai muito além da psicologia, uma coisa muito mais proveitosa para todos nós, né, cidadãos aí, seres humanos, e que a gente não pode perder essa ideia, né? Não tem muito a ver o contexto, mas eu não posso deixar de falar que a gente não pode perder essa ideia que nós todos somos iguais, né? E nós todos merecemos um serviço, né, público, um serviço de mercado ético, né, que contemple as pessoas e as funções sociais. Então, a antropologia, o fazer antropológico, ele consegue fazer isso sim com bastante maestria e ele consegue alcançar esse objetivo. Bacana, então, pessoal, sem muitas delongas, já são 21 minutos de vídeo. Eu agradeço a todos, peço desculpa, né, mas o cansaço, infelizmente, consome, né? E continuo torcendo para o pessoal do Rio Grande do Sul, é isso aí, beleza? Valeu!